Seja muito bem-vindo ao seu Bíblia Fácil aqui na Rede Novo Tempo de Comunicação. Nós estamos na nossa temporada sobre os 10 mandamentos, na verdade, no final dessa temporada. Hoje é o penúltimo programa, a penúltima semana desta temporada, e nós vamos falar sobre o 10º mandamento, não cobiçarás. O que isso significa para nós? A cobiça, muitas vezes, é um pecado que passa desapercebido por nós, mas ela está na raiz de todos os males, na raiz de todos os pecados. Então é importante a gente entender por que Deus escolheu terminar a sua lista de 10 palavras, os 10 mandamentos, falando sobre a cobiça. Tem muita coisa para a gente aprender hoje. E se você chegou pela primeira vez no Bíblia Fácil agora, então você perdeu os outros episódios dessa temporada e as outras temporadas também. Então você pode ir lá no ntplay.com e você vai acessar o nosso canal lá, ntplay.com/Bíblia Fácil, e aí você vai poder acessar a temporada dos 10 mandamentos e as outras temporadas também que nós temos lá, todas guardadas para você. Vai ser uma alegria ter você conosco. Eu quero dar boas-vindas aí pela penúltima vez para vocês, né, gente? Está chegando o final aí da nossa temporada. E eu já quero dizer que foi uma alegria muito grande, foi muito bom conhecer vocês, mas ainda tem mais 2 semanas para a gente ficar juntos aí, então não vamos nos despedir agora não, tá bom? Você de casa também, pega a sua Bíblia agora, é muito bom ter você com a gente, pega a tua Bíblia para a gente estudar. E você sabe, né? Antes de orar, antes de ler a Bíblia, a gente precisa orar. Vamos orar? Senhor Deus, quero te agradecer pela vida, te agradecer porque o Senhor nos dá a tua palavra e queremos pedir, Senhor Deus, que o Espírito Santo trabalhe em nosso coração, de tal forma que nós possamos entender a tua palavra, Senhor Deus. Somente com o auxílio do teu Santo Espírito nós seremos quem precisamos ser. Então, Pai, trabalha no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? O nosso tema de hoje, não cobiçarás. E o texto do 10º mandamento, se você quiser abrir sua Bíblia, Êxodo capítulo 20, versículo 17, você também, por favor, em casa, abra a sua Bíblia, confira aí na Bíblia se os textos que eu estou lendo realmente coincidem com os textos que tem na sua Bíblia, para você analisar se o que está sendo falado aqui é fruto da palavra de Deus e não da opinião de um pastor. Afinal de contas, a opinião de um pastor não é importante quando se está falando do reino de Deus. É a opinião de Deus que vale, tá bom? Vamos ler? Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Esse é o texto do último mandamento. E veja como é interessante, Deus, ele foi construindo os mandamentos de tal forma que ele começou de uma coisa bem externa. Ele começou de idolatria. Ele fala no primeiro mandamento lá, não terás outros deuses, depois não farás para ti imagens de escultura. São coisas bem externas nossas, né? São pecados bem externos. E ele termina a lista dos 10 mandamentos com o pecado mais interno que nós poderíamos cometer, que é a cobiça. Ninguém vê a gente cobiçando. Ninguém sabe, pelo menos não olhando para a gente, que a gente está cobiçando. Mas esse é um pecado tão grave quanto os outros. Eu arriscaria dizer que ele tem um quê de mais grave, porque ele está na raiz dos outros pecados. Você cobiça, e por cobiçar, seja lá o que for, um outro Deus, um outro dia, um outro nome, uma outra pessoa, uma outra mulher, um outro homem, você vai e peca. Você vai ver que a Bíblia fala várias vezes que a cobiça ela vai gerar os pecados. Então Deus ele está nos dando um recado com essa sequência dos 10 mandamentos. Ele está dizendo assim, olha, você tem que se preocupar com os pecados externos, aqueles que aparecem, aqueles que são visíveis. Mas você também tem que se preocupar com aqueles pecados que ninguém vê. Porque tanto o pecado visível quanto o pecado que ninguém vê vão tirar pessoas do céu, vão tirar pessoas do reino de glória de Deus. Muito bem. Os 10 mandamentos, portanto, eles vão de fora para dentro, né? Do externo para o interno, do mais visível para o menos visível.
E o décimo mandamento, portanto, é tão grave quanto os outros. Só que às vezes recebe pouca atenção, como eu falei agora no começo, né? Às vezes a gente diz assim, a gente deixa passar em nós mesmos o pecado da cobiça. O 10º mandamento toca as raízes dos outros 9. E o 10º mandamento sai do campo das ações e entra no campo das intenções. E aqui, amigo, o negócio fica complicado. Por quê? Porque Deus não julga só as nossas ações. Deus julga também as nossas intenções. E eu tremo um pouco quando eu penso nisso. Porque as nossas ações, elas são mais fáceis da gente lidar. Né? Porque são coisas externas, a gente está fazendo, de repente a gente muda um comportamento. Às vezes até de maneira artificial, mas a gente muda um comportamento. Agora, trabalhar com as intenções é muito mais delicado. E às vezes, as nossas intenções antecipam a nossa razão. E a gente precisa mudar essa sequência. Primeiro, usar a nossa razão guiada pelo Espírito para que as nossas intenções estejam de acordo com o que Deus age, com o que Deus faz. Eu lembro da história de Jó. Jó estava naquela conversa de Satanás com Deus, lembra lá no começo de Jó? E Jó diz assim, ó, Deus fala que Jó é íntegro, reto, temente a Deus, e se desvia do mal. E Satanás não tem nada para falar das coisas externas de Jó, nada. Né? Quando Deus diz que Jó é tudo aquilo que Deus disse, Satanás fica calado. E o que Satanás ataca em Jó? Satanás ataca as intenções de Jó. Ele disse assim, Satanás disse para Deus, mas também o Senhor abençoa ele com tudo que ele faz dá certo, tira o que ele tem, para ver se ele não vai te amaldiçoar, diz o texto bíblico. Ou seja, Satanás estava dizendo que Jó só era fiel a Deus por interesse. E aí, o ataque de Satanás a Jó, as intenções de Jó, gerou toda a história de Jó. Então, a gente tem que ter cuidado com as intenções com as quais nós fazemos as coisas. É possível fazer uma coisa boa com a intenção ruim. Uma coisa que é certa, entre aspas, com a intenção ruim. E isso é muito mal também. Muito bem. 1 Samuel 16:7 tem um texto que fala dessa questão que Deus olha para coisas mais profundas. Quando eles estão escolhendo ali o novo rei de Israel, a escolha de Davi, né, Samuel faz menção de escolher o irmão mais velho de Davi, que era bonitão, altão, parecia com o rei Saul. E aí Deus diz assim, porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Deus vê as nossas intenções. E veja, isso é bom e isso é preocupante ao mesmo tempo. Isso é bom porque muitas vezes a gente erra, e a gente errou, mas com a intenção de fazer uma coisa boa. Às vezes a gente erra. Agora, isso é preocupante, sabe por quê? Porque às vezes todo mundo acha que a gente está fazendo o que é certo. E Deus está vendo que a intenção do nosso coração é errada. Então Deus conhece, Deus sabe. A gente não consegue enganar a Deus. A gente consegue enganar um amigo, consegue enganar o pastor, consegue enganar, às vezes, a esposa, o marido. Mas a gente não consegue enganar a Deus porque Deus conhece o mais profundo do nosso coração. Gilvan, você queria falar? Então, olhando dessa forma aí, a gente pode dizer que aquilo que Jesus falou lá sobre, por exemplo, o adultério, que a pessoa olhar com cobiça. Então Jesus não estava falando nada novo, né? Ele só estava repetindo uma coisa que já existia nos mandamentos. Gilvan, o que você falou é muito importante, porque Jesus, ele praticamente ele veio renovar o que já tinha sido revelado no Antigo Testamento. Você vai ver Jesus, por exemplo, na tentação, quando ele estava sofrendo as tentações no deserto, o que ele faz? Ele cita o Antigo Testamento. Então Jesus ele veio confirmar a validade das Escrituras. E você falou uma coisa muito importante. Jesus ele praticamente não traz nada, entre aspas, novo. O que ele traz é só a revelação do Antigo Testamento dita pela sua boca e vivida por ele. É muito interessante isso. Obrigado, Gilvan, por ter falado. Então Deus vê o coração.
1 Reis 8:39. Ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, perdoa, age e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, já que lhe conheces o coração. Porque tu, só tu, és conhecedor do coração de todos os filhos dos homens. Deus sabe as intenções do nosso coração. Por isso que o pecado da cobiça, ele é tão grave, porque ele está escondido. E por estar escondido, às vezes a gente vai cultivando esse pecado. A gente vai, não, deixa ele aí, ele não está fazendo mal a ninguém, ninguém está vendo, ele não prejudica ninguém de maneira direta, deixa ele aí. Mas Deus conhece o nosso coração. 1 Crônicas 28:9. Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus do teu pai e serve-o de coração íntegro e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Mais uma afirmação, que Deus esquadrinha todos os corações. Não há nada que a gente esconda de Deus. É por isso, gente, que a oração precisa ser o mais sincera possível. Por quê? Porque se a gente faz uma oração falando uma coisa que não é o que está no nosso coração, Deus vai olhar e vai dizer assim, mas não é isso que você quer me falar. Não é isso que está no seu coração. Então, quando a gente vai orar a Deus, a gente abre o coração como a gente abre a um amigo. Quando a gente vai conversar com aquele nosso amigo, aquele amigo que é mais chegado que um irmão, todo mundo tem pelo menos um, né? A gente chega para ele, aí as máscaras caem, a gente conta para a pessoa, a gente chora, a gente ri, porque a gente não tem barreiras com aquela pessoa. Com Deus tem que ser do mesmo jeito. Até porque ele já sabe, mas ele quer esse relacionamento que a gente conte para ele em oração, por exemplo. Tá? E aí, um pouco de contextualização histórica, a literatura do Antigo Oriente Próximo mostra que ofensas como o roubo e o adultério podem ser descritas, de modo geral, como o desejo que desencadeia a sequência de ações. Esse desejo ilegítimo por algo que pertence a outra pessoa é o cerne do problema e uma ameaça à comunidade. E qualquer ação no sentido de satisfazer o desejo é considerada pecado. Então, já existia esse pensamento na antiguidade, que é um pensamento correto, né? As nossas ações nascem de desejos internos. Desejos os mais diversos possíveis que nos levam à ação. Muito bem, portanto, o 10º mandamento se preocupa menos com o ato externo do que com o pensamento do qual a ação brotou. E a gente vai ver mais na frente um texto de Provérbios que diz o que a gente tem que ter cuidado na nossa vida. Tem que ter cuidado com o nosso coração, de onde brotam os pensamentos. Por quê? Porque toda ação externa, ela é fruto de um pensamento. E todo pecado cometido é fruto de um desejo interno. A gente precisa trabalhar, sim, com o nosso comportamento, mas a gente precisa trabalhar antes com os nossos desejos. Pedir para Deus transformar os nossos desejos, transformar a nossa natureza, para que a gente possa ter os desejos corretos. Muito bem, dito isso, nós vamos voltar agora para o texto do 10º mandamento, né? Vamos analisar o texto do 10º mandamento. Ele está em Êxodo 20:17 e Deuteronômio 5:21, que Deuteronômio 5 é a repetição da lei, não é? Então vamos começar com a palavra cobiçar, não cobiçarás. A palavra cobiçar é a palavra hebraica chamad, que significa desejar, cobiçar, ter prazer em ou deliciar-se em. Tá? Então, quando ele fala assim, não cobice, é para não desejar, para não ter prazer em alguma coisa que não é sua, para não se deliciar em alguma coisa que não é sua, tá bom? Muito bem. Agora veja como Deuteronômio 5:21, ele muda um pouquinho o texto de Êxodo capítulo 20, versículo 17. Os dois são inspirados, eles não se contradizem, mas eles se complementam. Lá no texto de Êxodo 20, diz assim, não cobiçarás coisa alguma do teu próximo. Vamos ler o texto de Êxodo 20 para a gente comparar aqui com Deuteronômio 5? Só para a gente pegar a sequência certinha. Êxodo capítulo 20, no versículo 17, diz assim, ó, não cobice a casa do teu próximo. Começa com a casa. Aqui em Êxodo 20, a casa, ela representa tudo que pertence ao próximo, né? Próximo no sentido de alguém que não é você, né? O seu vizinho,
pode ser um amigo, pode ser um inimigo, pode ser qualquer coisa. Então, não um parente, não cobice a casa do teu próximo, tudo que pertence a ele. Aí vai explicar o que é essa casa. A mulher, o seu servo, a sua serva e tal. O Deuteronômio 5:21 tem uma sequência diferente que eu acho muito interessante e importante Deus ter colocado na Bíblia. Porque começa assim, ó, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. E por que eu acho importante Deuteronômio 5 ter colocado aqui a mulher fora do âmbito das propriedades do homem? Porque a Bíblia, em todos os lugares, ela demonstra que a mulher não pode, não deve ser tratada de maneira inferior. Né? A gente tem uns movimentos sociais por aí pregando a igualdade da mulher e tal. Isso já era falado na Bíblia há milhares de anos. Né? Quando Deus criou Adão e Eva, ele tirou Eva da costela, não foi nem do pé nem da cabeça, para não ser inferior nem superior. É do lado, é igual. E aqui ele está dizendo aqui, olha, não cobice a mulher do teu próximo, e depois ele coloca as propriedades do próximo. Né? Por quê? Porque a mulher é uma ajudadora, é alguém que está ao lado, é alguém que deve ser tratada como igual. Né? Nós que somos maridos, você já é casado, Jonathan? Ainda não, mas você vai casar. Você é um cara boa pinta, você vai casar um dia. Né? Nós maridos, nós temos a obrigação bíblica de tratar a esposa como Cristo tratou a igreja. Eu falei isso um pouco semana passada, né? Mas eu acho que cabe aqui. Você já parou para pensar como Cristo tratou a igreja? Esse é um bom exercício para homens. Você de casa e você que é marido, ou que vai casar ainda um dia, busque na Bíblia como Cristo tratou a igreja. Você viu algum dia Cristo sendo violento com a sua igreja? Você não vai ver isso. Você nunca viu Cristo subjugando a sua igreja. Todas as vezes que Cristo chega para corrigir a igreja, ele corrige com amor. Cristo nunca tratou a sua igreja como inferior, embora ele pudesse ter tratado, porque ele é superior a tudo e a todos. Então, essa ordem bíblica do marido tratar a mulher como Cristo tratou a igreja, e o texto continua lá em Efésios 5, e a si mesmo se entregou por ela. Ele está dizendo assim, maridos, é o seguinte, a mulher, ela pode ser igual à igreja, então de vez em quando ela vai cometer uma falha, ela não é perfeita, mas você, marido, você é Cristo para sua mulher. Pois é. Eu falo essas coisas, depois minha esposa vê na TV, ela diz, espera, vem assistir o que você falou aqui. Né? Mas é isso mesmo. Nós temos a obrigação de tratar a esposa como Cristo tratou a igreja, amá-la. E se for necessário, dar a vida por ela. Mas não é só dar a vida, é viver a vida por elas. Né? Mas como o nosso programa não é de família, eu vou parar por aqui e a gente vai voltar para o texto bíblico. Mas essa é uma boa advertência, tá? Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem desejarás a casa, o campo, o servo, a serva, o boi, o jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Está proibindo a cobiça de qualquer coisa. Portanto, Deus está nos advertindo sobre a raiz do pecado. E eu quero mostrar alguns textos bíblicos para vocês aqui. Ó. Provérbios 4:23, o texto que eu tinha citado. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Na Bíblia, coração é sinônimo de mente, tá? Então, quando a Bíblia diz assim, guarda o teu coração, ele está dizendo, guarda a tua mente. Porque a mente, dela procedem as fontes da vida. Tudo que você vai fazer sai daqui. Do seu consciente, às vezes do inconsciente, mas tudo sai daqui. E você precisa guardar. Agora, como é que a gente guarda a nossa mente, o nosso coração? Só sai o que entrou. Você entende isso? Jesus falou, a boca fala do que o coração está cheio. Então a gente tem que ter cuidado com o que entra aqui na nossa mente. Através dos nossos sentidos, do que a gente vê, do que a gente ouve, do que a gente lê, do que a gente toca. Porque o que entra na nossa mente vai sair em forma de ação. Por isso que aqui está dizendo para a gente cuidar. Pode falar. E aí, nesse sentido, a própria Bíblia já nos ensina, né? Está lá em Salmos 139, versículos 23 e 24. E essa eu imagino, eu acredito que deve ser a nossa oração. Sonda-me, ó Deus, Sim. e conhece o meu coração, prova-me
e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Essa é uma oração que a gente precisa fazer. Sonda, meu Deus, porque o nosso coração é naturalmente propenso ao mal. Gente, não dá para confiar no nosso coração. Eu sei o meu limite. Às vezes a gente gosta de fazer assim, né? Eu vou ficar brincando aqui com essa tentação, porque eu sei o meu limite. Quando eu chegar no limite, eu paro. Não para, gente. Eu sempre gosto de pensar em José do Egito, lá no Egito, né? Quando a mulher de Potifar se insinuou para ele, e a Bíblia diz que chegou um ponto que ela arrancou a roupa dele. O que foi que José fez? Ele disse assim, não, vamos conversar aqui sobre isso, foi isso que ele falou? A Bíblia diz que ele saiu correndo. E por que ele saiu correndo? Porque ele era um homem de carne e osso e todos os hormônios. Tinha uma mulher bonita diante dele, se insinuando para ele, e agora ele estava sem roupa. O que ele fez? Ele saiu correndo, porque ele sabia que ele não era forte o suficiente para ficar ali. E a gente tem que ter essa atenção. Não pode, Senhor, o som do meu coração. Eu não quero brincar. Se eu sei que ali está minha tentação, eu vou andar aqui. Não vou andar perto, porque o nosso coração nos engana. O Giovanni tinha pegado o microfone, depois o Jonas. Se você for olhar, então, esse mandamento de não cobiçar as coisas, né, ele envolve todos os outros mandamentos, igual o Tiago falou. Todos. Você poderia dizer, por exemplo, que uma pessoa que, não sei se a colocação está certa, um vício, por exemplo, seria a quebra desse mandamento. Pelo que você falou ali de sentir prazer em. Sim. Por exemplo, hoje tem muito problema que se fala de pessoas que são viciadas em conteúdos adultos. Sim, pornografia. Né? Isso. Então, ali você quebra o mandamento de adulterar, furtar. Porque Paulo fala em Romanos 1 que o comportamento sexual fora do padrão de Deus é idolatria. No caso lá, ele está falando sobre a homossexualidade, as ações homossexuais. Mas todo comportamento fora do padrão de Deus é uma idolatria à sexualidade humana. Né? Jonas, pode falar. Davi, né, quando ele confessa o seu pecado, né, lá em Salmos 51:10, ele diz, né, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto, né? Ou seja, não tire de mim o teu Espírito Santo, porque sem o Espírito eu não consigo. E essa oração de Davi é interessante, que ele diz assim, ó, cria em mim um coração puro. Ou seja, muda a minha mente, né? Faz uma mudança de pensamento, porque senão eu não consigo ser puro. Pode falar, Isana. Então, esse mandamento também entra para as pessoas que são viciadas em álcool, né? Para não passar na frente de um bar. Exatamente. Né? Para não andar em meios de pessoas que bebem, né? Eu lembro de uma frase que meu pai sempre fala, né? Que ele gosta de beber, assim, gostava, né? Agora mais não. Ele conta que não. E aí ele diz que quando passa na frente do bar, que ele sente uma coisa ruim. E aí ele quer sair e ele não consegue. Pois é. O meu pai foi alcoólatra há muito tempo. Quando ele parou, ele não ia para o bar, ele não passava perto, porque o vício está ali, né? O vício está ali. Muito bem, vamos lá. Tiago 1:13-15. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, olha a sequência aqui, gente. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Aqui estão os 3 passos de uma pessoa que vai se perder. Cobiça, pecado e morte. Ele está falando aqui, olha, que ninguém é tentado por Deus. O que nos tenta? A nossa cobiça. A gente olha para uma tentação e a gente cobiça aquele negócio. A cobiça, quando alimentada, ela vai gerar o pecado. E veja, há uma coisa interessante. Nenhum de nós aqui pode dizer que não tem cobiça no coração. Ela faz parte da natureza pecaminosa. O que a gente tem que fazer? Não alimentar a nossa cobiça. Tem um pregador da Igreja Adventista, o pastor Bulhon, um pregador já tradicional, ele já está velhinho agora, mas continua sendo um grande pregador. E ele tinha uma comparação dos 2 leões. Ele dizia assim, dentro de nós tem 2 leões, falando das 2 naturezas, né? A natureza pecaminosa e a natureza divina. E esses 2 leões, eles vão entrar em confronto. O leão melhor alimentado vai ganhar a luta. E aí a pergunta é, nós estamos alimentando qual leão dentro de nós?
Você de casa está alimentando qual leão? Você está alimentando mais a natureza espiritual ou alimentando mais a natureza física, carnal? Porque alguns cristãos, eles funcionam assim, ó. Eu vou à igreja lá no sábado, no domingo, né, lá eu canto, eu oro, eu leio a Bíblia e tal, gasto lá, sei lá, umas 2 horas na igreja no fim de semana. E a semana toda eu vejo umas séries que não tem nada a ver com Deus, eu ouço umas músicas que não tem nada a ver com Deus, eu leio uns livros que não tem nada a ver com Deus, eu converso coisas que não tem nada a ver com Deus, e eu passo 6 dias alimentando a minha natureza carnal, aí 1 dia, 2 horas eu alimento a natureza espiritual e eu quero que a natureza espiritual ganhe nas lutas contra o pecado. Não vai ganhar nunca, gente. Não vai ganhar nunca. Por quê? Porque a natureza que for melhor alimentada vai ganhar a guerra. Abner. É interessante entendermos dessa forma, você falou sobre os leões, que muitas vezes a gente está até mesmo buscando a Deus todos os dias, a todo tempo. Porque a Bíblia diz que nós devemos vigiar, né? A todo tempo. Vigiar. Porque o vigiar é que faz a gente fazer a diferença, né? Dizer o não, dizer o sim. Se você se desapercebeu, o diabo Então, mesmo a gente buscando alimentar o leão para ser o mais forte, mesmo assim nós não vamos aptos a estar caindo, né? Sim. A vigilância, faz parte da vigilância o alimentar todo dia a natureza espiritual, para a gente poder ficar forte, né? Muito bem. Olha lá, então nós podemos ser culpados de um pecado sem tê-lo praticado. Precisamos usar nossa liberdade para colocar nossas vontades submetidas ao poder de Deus. Jesus, ele já tinha falado isso, né? Antes da gente falar aqui, Jesus já tinha falado isso quando ele esteve na terra. Ele disse, olha, você não precisa adulterar fisicamente com uma pessoa. Se você olhar com um pensamento impuro, você já adulterou. Você não precisa matar ninguém. Se você odiar, você já matou. Então, a gente pode ser culpado de um pecado que a gente não praticou, mas que só cresceu e foi alimentado no nosso coração. Isso precisa receber a nossa atenção. Você de casa percebeu como o não cobiçarás é muito mais profundo do que a gente pensava e tem mais coisas por aí, tá? Então não sai daí porque a gente volta já já. O mandamento não cobiçarás normalmente é passar desapercebido por nós. É uma coisa que às vezes quando a gente vai estudar ou ler a Bíblia mesmo, ele fica meio distante. E o estudo trouxe esse mandamento mais para o íntimo. Como que se quebrar este mandamento, a gente acaba quebrando todos os outros automaticamente. Geralmente a gente aprende que o primeiro é o mais importante e o final, né, é o menos importante. Mas quando a gente estuda aprofundadamente, a gente vê que Deus ele desenhou os 10 mandamentos, vamos dizer assim, de maneira como se fosse uma árvore, né? Quando a gente olha para uma árvore, a gente primeiro verifica as folhas, etc., depois vê o tronco, e a gente não está vendo, mas a raiz está lá. E a árvore começa pela raiz. Então você tem que ir à luta, você tem que estudar, você tem que procurar, porque é direito seu de ter algo que outra pessoa tem, mas nem mesmo que não seja daquela pessoa. Que você conquiste através do seu estudo, através do seu entendimento, através daquilo, é sonhar. É sonhar e poder realizar. É poder se espelhar, sim, naquilo que a pessoa tem. É desejar algo que futuramente é uma casa, você vai ter que trabalhar, você tem que se preparar, você tem que se formar, você tem que se estudar. Aí a parte do desejar aquilo que o próximo tem, mas sem cobiçar. Estamos de volta com o seu Bíblia Fácil e agora chegou a hora de eu te oferecer este guia de estudos e a nossa revista Esperança, que é a revista oficial aqui da Novo Tempo. E o tema desta edição é Céu ou Inferno, para onde estamos indo, ou salvo ou perdido, né? O subtítulo aqui da nossa revista. A gente está usando aqui nessa revista o céu como uma metáfora da salvação e o inferno como metáfora da perdição. E essa revista fala sobre o plano da redenção, né? Sobre a doutrina da salvação, para você entender
a razão pela qual você precisa ser salvo, como é que se dá essa salvação, como Deus trabalhou para nos salvar. E esse guia de estudos, ele pode ser seu sem custo algum. Você vai pedir e a gente vai enviar para a sua casa, porque até os correios, até a taxa dos correios já foi paga pelos Anjos da Esperança, a quem eu agradeço muito. Então você vai ligar para a gente agora, o número é 0 operadora 12 21 27 31 21. Você pode conversar com o nosso atendimento, dizer que quer a revista Céu e Inferno, vai fazer um cadastro breve e a gente vai mandar para sua casa. Ou você pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. O número é 12 9 8244 4449. Repito, não paga nada por isso. E se você está chegando agora na Novo Tempo, não acredita que tem uma emissora de TV que manda coisa de graça para a casa das pessoas, então faz o teste aí. 12 9 8244 4449. Por que a gente manda de graça? Porque a gente quer que você conheça mais a palavra de Deus. E aqui é um guia de estudo da Bíblia, tá bom? Vamos lá. Vamos continuar aqui nosso estudo sobre a cobiça. Nós vimos que a cobiça ela vem antes da prática do pecado. E agora eu quero dar um exemplo para vocês. Vocês lembram da história de Acã? Acã é naquele contexto ali da invasão de Jericó, né? Quando eles rodeiam Jericó 7 vezes e tal, dão um grito e o muro cai, né? Milagre de Deus. Aí depois, Deus disse que eles tinham que conquistar uma cidade bem menor que Jericó, e uma cidade bem menos protegida que Jericó, chamada Ai. E aí, quando eles viram Ai, eles lembraram de Jericó e disseram assim, não precisa mandar o exército todo, não precisa fazer nada, a gente vai aqui com as nossas próprias forças. E aí eles foram derrotados em Ai. Mas a questão não foi só confiança própria, tinha um pecado escondido, o pecado de Acã. E aqui a gente vai ler o texto, Josué 7:21. É Acã dizendo como é que ele chegou, porque a ordem de Deus era não pegar nada de Ai, tá? Não pegar nada. Então, olha o que foi que Acã falou. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma barra de ouro de peso de 50 ciclos, cobicei-os, tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Olha o caminho do pecado. Cobicei a capa e o dinheiro, tomei-os, primeiro veio a cobiça, depois a prática do pecado, e finalmente ele escondeu. Aqui tem uma sequência que é muito comum quando nós, seres humanos, cometemos pecados. Nós cobiçamos alguma coisa, seja um objeto, uma pessoa, uma posição social, qualquer coisa. Nós, então, tomamos aquela coisa depois da cobiça e, geralmente, quando a gente percebe que fez uma coisa errada, a gente tenta esconder. A gente tenta esconder. Pode falar. Aí, no caso, entra também do não furtarás, né? Entra aí aqui ele também? Quebrou também o não furtarás, né? Ele quebrou pelo menos esses 2 mandamentos. Mas aqui, no caso de Acã, tudo começou com a cobiça. E termina com a morte, como Tiago falou, a gente leu lá em Tiago, né? Que a cobiça gera o pecado e o pecado leva à morte. Acã foi do mesmo jeito. Porque Acã, ele não se arrependeu, ele ficou com remorso. Depois que ele foi descoberto, aí ele disse, eu fiz mesmo. E aí ele acabou sendo eliminado do meio do povo, e depois o povo teve a vitória, porque o pecado já não atrapalhava mais o exército. Então, essa é uma sequência que a gente precisa ter cuidado. Portanto, o caminho do pecado de Acã foi cobiçar, pegar e esconder. E um alerta aqui, fazer tudo o que se tem vontade não é sinônimo de liberdade. Na temporada Crenças Populares, acho que foi, né, diretor? Crenças Populares, a gente gravou um programa sobre liberdade. O que é liberdade na Bíblia? Chama-se liberdade ou libertinagem. E lá eu trabalho o conceito de liberdade, especialmente em Gálatas capítulo 5. A gente não tem tempo de estudar agora, mas você pode ir em casa também depois ler. Gálatas capítulo 5, Paulo fala sobre o conceito de liberdade. E uma coisa muito interessante que Paulo fala é que liberdade não é fazer tudo o que você tem vontade. Lá ele coloca em oposição a liberdade e a vontade da carne. Uma está em oposição à outra. Quem faz tudo o que tem vontade não é livre, é escravo da sua vontade. E o que é uma pessoa livre?
Uma pessoa livre é uma pessoa que tem coragem e condição moral de dizer não para si mesmo. Vou repetir. Uma pessoa livre é uma pessoa que tem coragem e condição moral de dizer não para si mesmo. Como é que funciona? Eu me deparei com uma coisa que eu quero fazer, uma coisa que eu tenho vontade de fazer, mas eu sei que aquilo não deve ser feito. O que uma pessoa livre faz? Diz não para si mesmo. O que uma pessoa escrava da vontade faz? Se eu tive vontade, eu vou lá e faço. E a gente hoje vive num mundo que é infestado de pessoas escravas da vontade. Porque a pessoa diz assim, não, se eu tenho vontade, eu vou fazer. Não, se Deus colocou em mim essa vontade, ele tem que compreender. Quem disse que Deus colocou em ti essa vontade? Ou você esqueceu da natureza pecaminosa? Ou você esqueceu do que Tiago falou, que Deus não tenta ninguém, mas é a cobiça que vive em nós que gera a tentação. Então, nem todas as vontades que nós temos foram colocadas em nós por Deus. E a pessoa livre é a pessoa que tem condições de dizer não para as suas próprias vontades. Essa é uma pessoa livre. Tá? E a cobiça tem tudo a ver com isso. Muito bem. Aqui eu coloquei só um texto de Gálatas capítulo 5, versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Algumas versões colocam a vontade da carne. Antes, servos uns dos outros, ou servis uns aos outros pelo amor. Então, Paulo coloca em oposição a sua vontade à liberdade. Tá bom? Muito bem. Ser livre de verdade é ter condições e coragem de dizer não para si mesmo. Agora a gente volta então para o texto de Êxodo capítulo 20, versículos 17. Você quer falar, Isana? Pode falar. No caso, falo por mim. Sim. No caso aí, o pecado da cobiça também entra no caso do consumismo, né? Sim, com certeza. A pessoa que gosta de gastar muito dinheiro, veja que não fica com dinheiro você na toca mão. nesse ponto, a gente poderia tocar em vários outros pontos. Porque o consumismo, ele é só o fruto de eu querer ter alguma coisa que eu não preciso. Porque qual é o conceito de consumismo? É você comprar uma coisa que você não precisa. Verdade. Quem compra arroz e feijão, por exemplo, para fazer comida em casa, não está sendo consumista, está comprando uma coisa necessária. Isso. Agora, se eu vou comprar uma roupa que eu não preciso, um computador que eu não preciso, um carro que eu não preciso, muitas vezes para impressionar outras pessoas, né? Impressionar as pessoas com as coisas que eu tenho, então o consumismo vira um pecado também. Né? Tem que ter cuidado. Por isso que, já te dou a palavra, Abner, por isso que esse pecado ele é muito, muito interno. Porque você vai avaliar e Deus vai avaliar. A gente não consegue olhar para uma pessoa e dizer assim, olha, essa pessoa está cobiçando. Mas a pessoa sabe se está e Deus sabe se está. E essa é uma questão importante. Ô pastor, como nós podemos lidar, no caso da cobiça do outro para com a gente? No caso da inveja, que está me dando inveja, né? Sim, sim. Veja, na temporada que passou, né, a gente gravou um programa só sobre a inveja. Né? Veja, o que a gente tem que fazer com a cobiça e com a inveja é cuidar para a gente não ter. Agora, se o outro tem, né, a gente ora para que Deus converta o coração do miserável. Né? É porque mas muitas vezes nós somos afetados pela inveja dele, né, do outro. Mas veja, a gente tem que ter cuidado com aquele conceito pagão de que nós vamos receber o mal olhado. Né? A pessoa tem inveja de mim, então eu vou amarrar uma fitinha vermelha para evitar o mal olhado. Isso é um conceito pagão, gente. Né? O pecado do outro, ele não invade a minha vida sem que eu permita. Tá? Então, o outro tem inveja, o outro cobiça, bem, ele vai se ver com Deus com relação ao pecado dele. O que eu tenho que cuidar é para que eu não seja um invejoso, eu não seja alguém que cobiça, né? Para não cair nesses pecados. Então vamos lá, Êxodo 20, 17. Tudo isso que nós falamos, amigos, está derivando do mandamento, do 10º mandamento, não cobiçarás. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. E eu só queria fazer uma diferença aqui, que pode ser que alguém esteja pensando em casa também. Qual é a diferença entre eu cobiçar e eu desejar alcançar o que o outro alcançou? Você entende isso?
São coisas diferentes. Por exemplo, eu tenho muitos amigos que estudaram, fizeram seu mestrado, doutorado, e eu tinha e tenho muita vontade de chegar onde eles chegaram. Né? Então, eu estou estudando, fiz o mestrado, estou fazendo doutorado e tal, para chegar onde eles chegaram. Qual a diferença? Veja, a cobiça é querer ter o que é do outro. O desejo de ter o que o outro alcançou é de conquistar coisas semelhantes ao que o outro conquistou. Isso é diferente. É diferente. Então, assim, não tem nenhum problema você ver uma pessoa bem-sucedida, seja na sua profissão, financeiramente, seja lá no que for, no casamento, e dizer assim, puxa, eu quero chegar onde essa pessoa chegou. Mas eu não quero tomar o que é dessa pessoa. Eu quero conquistar do meu jeito, com Deus me dando as minhas coisas, e fico feliz pelo que o outro tem. Aí há uma diferença. Pode falar, João. Saindo um pouquinho dessa parte individual da cobiça e passando para uma parte mais coletiva. Sim. Seria possível dizer, por exemplo, que uma instituição religiosa cobiçou o lugar que era de Deus, tentando substituir as coisas que... Eu sei que na doutrina adventista é a doutrina do santuário. Sim. E você vê algumas instituições trazendo isso para a terra. Seria aquilo cobiçar o lugar de Cristo, algo assim? Quando a gente fala em instituições, sempre tem uma pessoa por trás disso, né? Mas na Bíblia, é claro, inclusive Daniel fala que tentariam tomar o lugar de Deus, substituir o lugar de Deus. Né? Então, alguns líderes religiosos, representando a sua instituição, podem se cobiçar, porque o próprio Satanás, na época Lúcifer, cobiçou o lugar de Cristo. Né? Você vê lá Isaías capítulo 14, Ezequiel capítulo 28, quando ele diz assim, eu subirei ao céu, eu me assentarei no trono de Deus. Então, Satanás, na época Lúcifer ainda, né, o anjo de luz, ele não quis, ele quis o lugar de Cristo. Ele queria tirar Cristo do trono e ele se assentar no trono. Então ele cobiçou lá, sim. Aliás, a Bíblia afirma que a cobiça está na raiz de todo mal. A cobiça foi a raiz de todos os pecados, porque começou no coração de Lúcifer. Pode falar, João. Eu falo isso porque existe instituição que fala assim, olha, você deve confessar seus pecados a um homem, não a Deus. Ordenado. Existe alguém que é o vigário de Cristo na terra, porque para mim vigário é alguém que está substituindo. Substitui, exatamente. Né? Então, para mim, eu vejo como uma cobiça, da tal instituição. Do lugar de Deus, né? Do lugar de Deus. Pode ser, pode ser. Muito bem. Então, nós precisamos submeter as nossas intenções a Deus. Gente, eu acho que esse é o ponto mais profundo e o ensinamento mais necessário que deriva do 10º mandamento. É colocar as nossas intenções nas mãos de Deus. E aí eu quero voltar para o texto de Jó. A gente falou lá no começo, e eu quero voltar para o texto de Jó. Porque Jó nos dá um exemplo que para mim é muito emocionante. Jó no capítulo 1. Jó no capítulo 1. Logo antes de Salmos, Jó no capítulo 1, na conversa de Satanás com Deus, lá no versículo 9, no versículo 8 diz assim, o Senhor disse a Satanás, você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro, reto, e teme a Deus e se desvia do mal. Será que... Aí, então Satanás respondeu ao Senhor, versículo 9. Será que é sem motivo que Jó teme a Deus? A palavra hebraica aqui é debalde, que significa sem interesse. A pergunta de Satanás para Deus foi, Jó, ele é tudo isso que o senhor falou, mas é sem interesse? Então, Satanás trabalha nas intenções de Jó. E aí, Deus não podia responder essa questão de outra forma, senão deixando que Satanás tocasse na vida de Jó. Porque apenas a vida de Jó demonstraria que ele amava a Deus sem interesse. Aí, se você olha no capítulo 2, aliás, ainda no capítulo 1, Satanás vai lá, destrói as propriedades de Jó, destrói a família de Jó, mata seus 10 filhos. Amigos, quem é pai ou mãe sabe a dor que isso deve representar. Jó fez o velório dos seus 10 filhos no mesmo dia.
Depois, no capítulo 2, Satanás tira a saúde de Jó. E ele fica lá com feridas da cabeça aos pés. E o que acontece é que a Bíblia diz, no versículo 22 do capítulo 1, assim, ó, em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Vai lá para o capítulo 19 de Jó. No capítulo 19 de Jó, versículo 25. Versículo 25 e 26 diz assim, Jó falando, ainda doente, ainda sem filhos, ainda pobre, porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. E depois, revestido-se meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Eu o verei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros, de saudade o meu coração desfalece dentro de mim. Eu acho muito interessante porque Jó perdeu tudo, e o que ele mais queria era ver a Deus. E aí lá no último capítulo, no capítulo 42, Jó teve o que queria. Jó no capítulo 42, no versículo 5, ele diz assim, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E depois que Jó demonstrou para todo o universo que ele servia a Deus sem interesse, que as intenções do coração dele eram puras, Deus devolve tudo em dobro para ele. O que eu estou tentando te dizer é que você precisa cuidar das intenções do seu coração. A cobiça é um pecado interno, oculto, mas que pode levar você à morte também, à morte eterna. Então entregue o seu coração, entregue as suas intenções para Deus, para que Ele cuide delas e para que as suas intenções gerem boas ações que vão fazer você um bom representante do reino de Deus. Conversa com Deus sobre isso enquanto você ouve o hino. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e Deus conhece tua estrutura, Ele sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Oh, minha filha, eu vou te honrar. Eu sou Deus que está falando, eu vou te honrar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está passando, e Ele sabe que está difícil e diz: não pares, porque estou vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para
você parar. Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Aleluia. Eu vou te honrar. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, o mais ele fará. Entregue o teu caminho com fé ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus de Isaac e Jacó. Esse é o Deus que nós servimos, o Deus poderoso, que fala, não desiste, não pare. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Aleluia, Ele vai te honrar. Aleluia, Jesus. O nome de Deus seja louvado. Aleluia, Jesus. Amém, amém. Obrigado, meninos. Às vezes a gente precisa de libertação, né? E aí, Jesus, numa conversa com os seus discípulos, com os judeus, ele diz em João 8,32: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. E de que liberdade estava falando aqui? Se você continuar olhando o texto, estava falando da liberdade do pecado. No versículo 34 diz: Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que todo o que comete pecado é escravo do pecado. A cobiça, ela pode escravizar a gente de tal forma que a gente vive em função dela. A gente vive em função de ter mais, de ter o que é do outro, de ter coisas para mostrar para os outros, quando a gente deveria viver a vida querendo mais de Cristo. Eu sempre lembro de Jó. Jó perdeu tudo que ele tinha. E ele não ficou pensando nos bens que ele perdeu, nem nos filhos que ele perdeu. Ele só queria ter mais de Deus. Aliás, é a única coisa que a gente deveria todo dia querer mais. Mais de Deus. Mais do Espírito. Mais de Cristo. Porque aí Jesus vai dando pra gente o que ele acha que a gente precisa. Ele dá pra gente o dinheiro que ele acha que a gente precisa. Ele dá pra gente o carro que ele acha que a gente precisa. A casa que ele acha que a gente precisa. Mas se a gente todo dia quiser mais dele. E esse é o grande antídoto para a cobiça. É querer mais de Deus. Só dele. Mais dele. Mais dele. Eu quero convidar você de casa para isso. Para que você ore a Deus e que o seu coração seja como o coração de Jó. Senhor, eu quero mais de Ti. Como o salmista disse, né? Como a corça anseia por água, assim eu tenho sede de Ti. Que Deus seja a nossa necessidade fisiológica, espiritual, mais básica, mais que a água, mais que a comida. Que nós queiramos Deus, ter mais dele. E assim a cobiça vai sair da nossa vida. Porque a cobiça vai dar lugar ao desejo de ser mais de Deus e de ter mais dele. Vamos orar? Senhor Deus, o nosso coração é ruim, Senhor. O nosso coração está cheio de cobiça. O nosso coração quer nos levar para o pecado. Mas nós entregamos o nosso coração em Tuas mãos para o Senhor quebrá-lo e refazê-lo. Como o oleiro faz com o barro, nós queremos que o Senhor faça com o nosso coração. Quebra, refaz e coloca em nosso peito um coração obediente a Ti. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor.